a minha leitura, né, e acho que a leitura que o Instituto Sou da Paz faz, é que é um governo que ele é muito focado ainda no policiamento ostensivo e que tem dado pouca ênfase no policiamento investigativo, a polícia civil com a polícia judiciária. Nós estamos ainda debatendo usar cada vez mais força e estamos percebendo que a inteligência não está funcionando. Nós estamos percebendo, inclusive, que não tem uma coordenação de inteligência de âmbito nacional. Aliás, no âmbito nacional não tem coordenação nenhuma. Você tem uma plataforma, um ecossistema que é criado aí, que coloca o policial nesse combate, né, numa guerra, que é uma guerra que não traz resultados, que coloca ele em risco, ele morre mais, e no final beneficia os políticos que estão capitaneando esse discurso. Então há uma ilusão de que as grandes tropas de caveirão, roupa camuflada, que vai resolver o problema, só que não. Que a hora que você liga que foi roubado o seu celular, não é a rota que vai atender, é o batalhão da sua área. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast 2 Pontos aqui no Estadão, toda quarta-feira com um tema novo, com relevância para o seu dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre violência urbana e trazer alguns números aqui para entender o que é que esses números significam. Porque olha só, no caso especificamente do estado de São Paulo, em 2024, o estado registrou o menor número de roubos desde o início da série histórica em 2021. Mesmo assim, este número ainda passa de 193 mil roubos por ano. Por outro lado, também, a gente vê um aumento percentual nos casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Foi superior a 20% esta alta no ano passado. O Estado e a Prefeitura da capital têm adotado algumas operações específicas, novas medidas. Um dos casos mais recentes e que tem sido muito propagado, especificamente na capital, é o uso do programa Smart Sampa, que a gente vai abordar também para entender de que forma essas imagens são usadas, como que isso ajuda, de fato, a combater a criminalidade urbana e qual o impacto disso para quem vê essas imagens. São várias abordagens para entender, inclusive, se tem ocorrido algum tipo de migração entre as áreas onde havia um entendimento de que eram áreas mais violentas para outras localidades. E por quê? Tema muito amplo, mas definitivamente com muito impacto para o nosso dia a dia. Para me ajudar aqui nesse trabalho hoje no podcast, tenho o prazer de receber Ítalo Lorré, que é repórter da editoria de Metrópole, faz essa cobertura de polícia. Ítalo, muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane, é um prazer estar aqui. Ítalo que vai trazer, inclusive, todo um levantamento que ele fez junto aos órgãos do Estado para ter as estatísticas, né, os números oficiais que são os que são apresentados. E será que esses números oficiais, eles condizem de fato com uma realidade? Não estou falando que é porque o Estado esconde o número, não é isso não, antes que alguém venha tentar fazer alguma leitura nesse sentido, mas é por causa, em razão da subnotificação. Isso é outro ponto para abordar. Mas estamos com grandes nomes hoje aqui no estúdio para tratar esse assunto conosco. Eu tenho conosco Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane, é um prazer estar aqui com vocês. E também conosco aqui no estúdio, José Vicente da Silva Filho, que é secretário nacional de Segurança Pública, coronel reformado da PM. Coronel, muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane, é um prazer estar aqui com vocês, né, com o Rafael, o Ítalo. São pessoas que estão cuidando há muito tempo dessas questões que assustam a população do Brasil de maneira geral. O que é motivo, então, a primeira pergunta para vocês, para, de fato, assustar quem mora no estado de São Paulo quando a gente pensa na questão da violência urbana? O que vocês diriam que hoje é o maior problema da violência urbana em São Paulo? É o que assusta, acho que em qualquer local, não é tanto o homicídio. O homicídio é muito grave, claro, mas para cada homicídio você tem 150, 200 roubos registrados. E o roubo que está mais próximo da experiência da gente. A quantidade, a variedade de tipo de roubos assustam muito, entremeado eventualmente de alguns latrocínios, mortes em roubos. Esse dia a dia com o roubo é o que mais assusta a gente, realmente. É o encontro com a pessoa maldosa tomando alguma coisa de você. É o que leva a uma grande sensação de medo, na verdade.
Sim, concordo com o Coronel José Vicente. Acho que com 2 adendos, né? O primeiro é que ainda que a gente esteja, como a Rosiana disse no início do programa, com uma redução, ainda é um número muito alto, né? A gente está falando de 113 mil roubos registrados, porque tem a subnotificação, né, na cidade de São Paulo, que dá mais de 300 roubos por dia na capital. E uma parte significativa desses roubos são de aparelhos celulares. Então também é um outro tipo de roubo, né? É algo que afeta a vida das pessoas, no sentido, não que um roubo de uma correntinha ou de um relógio não afete, mas ter o seu celular roubado é uma exposição tanto da sua vida pessoal, como também do acesso às suas contas bancárias, a aplicativos de mobilidade, transporte. Então, gera um impacto ainda maior do que quando, sei lá, pensar na década de 90, tinha um boné, um tênis roubado. Claro que isso é ruim e tem que entrar nas estatísticas, mas ter um celular roubado causa um nível de transtorno que eu acho que hoje gera um temor maior na população também. Eu queria só dar um passo atrás, eu acho, para situar melhor quem está nos assistindo também, para a gente pensar o contexto da violência de rua que a gente tem aqui em São Paulo, né? Na pandemia, assim como em outros estados, São Paulo teve uma redução de roubos e furtos de modo geral, não só no estado como na capital. E aí em 2022, 2023, esses dados eles voltaram a chamar a atenção, assim, os roubos eles voltaram a subir, em algum sentido até retomando o que se tinha antes da pandemia, os furtos também voltaram a subir, só que para além disso, eles apresentaram um incremento assim, até maior do que se tinha antes da pandemia, e mais do que isso, tinham outros elementos que passaram a assustar a população. Assim, o Pix, como bem o Rafael falou, ele abriu a possibilidade do bandido ele fazer transferências assim que o celular fosse roubado, e a gente passou a ver muitas dinâmicas distintas assim na cidade, de falso entregador, de quebra-vidro, de gangue de bicicleta. Então isso tudo foi gerando mais temor assim na população, de modo que isso também virou um enfoque assim, não só do governo de São Paulo, mas da prefeitura, que buscou incrementar o policiamento nas ruas por meio da operação delegada. E aí, seja por isso ou não seja por isso, é até um ponto para a gente discutir aqui, os roubos e furtos eles caíram no ano passado, assim, a gente teve uma redução, só que ainda assim teve um incremento de latrocínios, que na capital eles subiram pouco mais de 20%, assim, foram 53 casos no ano passado, em comparação com 43 em 2023. E aí a pergunta que eu queria deixar aqui também para a gente aprofundar um pouco mais a nossa discussão é se o mesmo antídoto que combateu essa alta de furtos e de roubos que a gente teve a partir de 2023, que é justamente do policiamento ostensivo nas ruas, se esse mesmo antídoto ele funciona também para esses crimes mais violentos, que porventura resultam ali em latrocínios, tentativas de latrocínio e acabam assustando a população, né? Olha, que a gente observa de maneira geral que quando você coloca uma estatística genérica de roubos, você está, na verdade, falando de um conjunto muito grande de variedade de tipos de roubos. São tipos de criminosos, tipo de local, inclusive, onde eles atuam. Não existe um remédio genérico para roubos, de maneira geral, como se imagina. Vou espalhar policiamento, que isso afeta. Porque nós temos, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um ótimo anuário que ele vai, pela lei de acesso à informação, buscar informações específicas sobre o roubo em comércio, em residência, transeunte, de veículos, celulares. E daí você começa a perceber umas certas nuances de como isso acontece nos variados estados. Então, o recordista, por exemplo, em roubo de celular é o estado do Amazonas. A gente está se queixando aqui, mas lá é quase o dobro de São Paulo. E uma outra localidade... Isso em termos nominais ou em termos percentuais? Em termos quantitativos mesmo. Quantitativo. Eu tenho aqui, na verdade, eu tenho as taxas que refletem melhor, porque o furto e roubo de celular foi juntando, é até difícil às vezes de especificar se é roubo ou furto de celular, então misturando os dois itens fica melhor. Mas o Brasil tem uma taxa média de 460 furtos e roubos por 100 mil habitantes. Quando você vai no Amazonas é 1.075, São Paulo é 666. Mas curiosamente, um estado que é bem apetrechado, como se diz, de policiamento, ele tem mais que o dobro de policiais proporcionalmente que São Paulo, que não é estado, é a unidade federativa, Brasília, Distrito Federal, ele tem muito mais roubo e furto de celular do que São Paulo. E curiosamente alguns estados têm se destacado pela baixa incidência de crimes de maneira geral, que é o estado de Goiás e Santa Catarina. Eles vêm com os dados, não temos dados 2024 ainda, né? O anuário sempre tem um certo atraso na publicação dos dados. Mas é um dado relevante. Um outro fator que assusta bastante as pessoas é o roubo de transeunte, que nós não temos uma estatística dessa em São Paulo.
O Rio de Janeiro especifica mais os tipos de roubo do que São Paulo. A estatística deles é bem melhor que a de São Paulo. Isso ajuda não só a gente a diagnosticar ou sentir a temperatura dos crimes nos bairros, nas localidades, mas também força a população a cobrar dos chefes policiais que estão ali no distrito policial, estão ali no batalhão da PM, porque a transparência de dados também tem essa função muito importante, né? Eu tenho alguns dados aqui que a gente pode falar depois a respeito da reclamação, que todo mundo acha que classe média alta reclamenta, né? Reclama muito de tudo, mas na verdade eles têm razão aqui em São Paulo. A gente vai entender por quê. Bom, eu concordo plenamente com essa ideia de que os crimes eles não são todos iguais, as soluções para esses crimes, né, as políticas públicas devem ser implementadas também não são as mesmas. E mesmo no caso de roubo, né, roubo de residência, você tem um tipo de estratégia de policiamento, de vizinhança, aproximar comunitário, enfim. Já o policiamento na Sé, para roubo de celular, de transeuntes, tem que ser outro. E isso me parece ser um ponto que a gente passou por algumas mudanças da pandemia, né, como o Ítalo pontuou muito bem. A gente tem uma redução dos roubos e furtos porque as pessoas estavam dentro de casa. Depois, quando as pessoas voltam a circular, né, 21 ali para 22, você já tem o Pix tendo sido implementado e sendo adotado por boa parte da população. Então, o celular ele deixa de ser um aparelho que ele tem um valor por si só. Ele também serve primeiro como um portal, né, para que outros golpes, para que outras transações financeiras sejam implementadas. E as estratégias de policiamento no estado de São Paulo, me parece que elas não acompanham. A gente chega em 2023, né, com um novo governo que tem um foco muito grande no policiamento ostensivo, né, da Polícia Militar, que é muito importante, evidentemente, e foi muito responsável por essa queda. Quando a gente isola a cidade de São Paulo, teve uma queda no centro que foi muito maior do que a queda no restante da cidade, né? Então a gente tem uma redução dos roubos concentradas nos distritos policiais do centro. Nas franjas, né, em alguns bairros da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste, teve até aumentos, né? O caso de Pinheiros, por exemplo. A gente tem aumento de roubo. Na Zona Leste como um todo, a redução foi de 7%, enquanto que na cidade como um todo foi de 13%. Né? Então você tem mesmo reduções variadas. Porque a minha leitura, né, e acho que a leitura que o Instituto Sou da Paz faz, é que é um governo que ele é muito focado ainda no policiamento ostensivo e que tem dado pouca ênfase no policiamento investigativo, a Polícia Civil com a Polícia Judiciária. Então, por que eu estou falando isso? Porque esses crimes eles se tornaram mais sofisticados. Não é a pessoa que rouba uma correntinha e vende ele para derreter o ouro. Né? É a pessoa que rouba o celular, não vai ser aquela pessoa que vai acessar seus aplicativos bancários, que vai dar golpe nos seus familiares. Você tem toda uma rede que envolve laranjas, que envolve equipes para destravar esses celulares. A gente está falando de quadrilhas, de um nível maior de organização do crime do que quando é roubado o meu relógio no sinal. Então, para isso, é necessária investigação. Esse caráter desse tipo de crime, ele demanda uma investigação mais sofisticada, né, que é o papel da Polícia Civil. Então, quando esse governo atual, né, da gestão Tarcísio, escolhe por uma opção política, num modelo de policiamento ostensivo muito focalizado, que é importantíssimo, né? Repito, ele abre mão de outras estratégias, que só agora têm sido recuperadas na nossa leitura, né? É quase como se tivesse um médico que recomenda antibiótico para tudo. Para várias coisas o antibiótico vai funcionar, né? Mas para outras não. E acho que é um pouco disso que a gente tem falado, assim. Acho que o roubo ele se tornou mais sofisticado, né? Não o roubo em si, o roubo é o mesmo, né? Mas o que acontece após aquele roubo, as quadrilhas de receptação são mais sofisticadas hoje desse crime do transeunte que pode atingir a todos nós. Essa questão do roubo, só porque eu fiz essa abordagem no começo, eu queria saber qual é a avaliação de vocês, se vocês têm alguma estimativa. A gente falou aqui, 193.658 roubos em 2024. Isso são os números que o Ítalo trouxe. Esses são do Estado. 193.658, e são os dados da Secretaria de Segurança Pública, né? Com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública. 193 mil, menor índice desde o início da série histórica. Mas, gente, 193 mil roubos. Você pode projetar para 300 mil. Então, é isso que eu queria saber, essa subnotificação. Se dá para fazer uma estimativa, vida real, quanto que se pode imaginar que esse número chegaria? Se eu puder fazer só um acréscimo antes, a gente teve esse menor número de roubos da série histórica, só que ao mesmo tempo, distritos aqui de São Paulo, como Pinheiros, que é um bairro de classe média alta, teve o maior número de roubos da série histórica no ano passado, que era um ano de queda. Pinheiros teve 3.500 roubos, e nesse ano, em janeiro, continua tendo essa alta. Assim. Então, dá para se dizer que com o maior combate no centro da cidade, houve, por exemplo,
um espalhamento dos grupos criminosos, assim, Você está migrando, né? Exato. Vou começar pela estimativa, então, e saber dessa migração. Se dá para fazer aí uma estimativa de quanto que seria vida real esse número de roubos? Um problema muito sério é que nós não fazemos com a regularidade que deveríamos ter a pesquisa de vitimização. Que é uma pesquisa de opinião que a gente está habituado para o Brasil, você entrevista 2.000 pessoas, representa 95% de certeza. Mas a de vitimização, para saber quantas pessoas efetivamente foram vítimas de crime e não levaram ao conhecimento das autoridades, ela, em termos de Brasil, precisa de 70 mil pessoas. Né? Só o IBGE faz isso, ele andou fazendo um pouquinho nessa questão. Eu fui visitar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e lá, todo ano, a partir do dia 2 de janeiro, ele começa a fazer a pesquisa de vitimização nacional. O Estado do Paraná está fazendo esse ano. Eu até sugeri para uma pessoa do contato do Tarcísio, tem que fazer São Paulo, para conhecer a realidade dos dados. Claro, é necessário também apurar melhor as estatísticas que nós temos, porque o número de homicídios que o Estado demonstra na sua estatística é praticamente a metade da realidade. Nós temos uma vergonhosa estatística de mortes a esclarecer, que é uma das maiores taxas do Brasil. E essas mortes a esclarecer, uma pesquisa do IPEA, cerca de 70% delas são homicídios. Então é um problema muito sério. Em 2021, ser declarado pouco mais de 2.000 mortes, que na verdade teve mais de 5.000. Mas há uma outra questão importante, é que é necessário verificar, no caso das grandes cidades, verificar os distritos policiais, qual é a realidade deles pela população deles. Porque simplesmente dizer que o Pinheiros, né, para pessoa de outra cidade, outros estados, é um típico bairro de classe média aqui da capital paulista. Né, média para média alta, na verdade. Tem muitos restaurantes, tem uma atividade gastronômica intensa, etc. Mas eu tenho percebido, quando fui buscar a checagem da taxa por população, que os bairros de classe média alta, Pinheiro, Jardim Paulista, Perdizes e Ibirapuera, estão com a taxa muito acima da média da capital. Uma capital que tem 96 roubos, mesmo com a deficiência de contar, vamos dizer que sejam esses os roubos. 96 roubos por 10 mil habitantes. Pinheiros tem 200, eu estou com uma colinha aqui, Pinheiros tem 296. É 3 vezes mais. Mas Perdizes também. Depois nós observamos que os bairros de classe média do Tucuruvi estão com a metade da taxa da capital. Tucuruvi, Alto da Moca. E a classe mais média baixa para baixa, como é o caso do Capão Redondo, por exemplo, em periferia da Tiradentes, eles estão pouco acima da média da capital, mas bem melhores do que os bairros de classe média alta. É interessante, né? Um bairro popular, Capão Redondo, Jardim Ângela, foi o bairro mais violento do Brasil, lá no comecinho do ano 2000. E hoje, o distrito aqui de Pinheiro, 14º distrito aqui da capital, da Polícia Civil, ele tem uma taxa que é praticamente 148% maior do que o Capão Redondo. Isso mostra realmente que há uma necessidade muito grande de calibrar a ação do policial sem ficar falando dessas estatísticas, porque estão devendo melhoria nesses locais, não é só reclamação de classe média alta. Acho que isso que o Coronel José Vicente traz mostra um pouco isso. Acho que a gente precisa de estudos mais profundos para dizer que realmente houve uma migração ou não, mas a gente tem indícios que esses bairros, eles trazem como se a gente colocasse 2 incentivos, né? Um é uma população que tem recursos, que está circulando, pedindo aplicativo, que está indo em bares, restaurantes, tem uma vida noturna agitada, né? Tem você pode celular passar caro. Celular caro, você pode passar 11 da noite e as pessoas estão com iPhone, né? Enfim. E você tem um policiamento que, claro que existe policiamento em Pinheiros, eu trabalho lá, eu vejo polícia, mas é muito menos do que você vê no centro, porque eu acho que a estratégia foi uma estratégia que, em termos de política pública, me parece que inicialmente ela é acertada, que o Estado tem muitos roubos, mas esses roubos se concentram na capital e no centro da capital. Então, tem uma saturação ali naquela região, só que o que a gente vê depois de 2 anos é que, não vou nem falar as franjas, porque não são periferias, são outros bairros fora desse centro mais imediato que estão sendo
estão atraindo, entre muitas aspas, esses roubos, né? E que não, porque mesmo o roubo, como o Coronel colocou, você tem esse roubo que a gente pode colocar, né? Assim, é o cara que é usuário de droga no centro da cidade, na Sé, que rouba fio para derreter o cobre. Esse é um roubo que realmente não vai sair do centro, né? Agora, o cara que tá de moto com uma arma de fogo, sim, ele pode roubar no Santa Cecília, mas ele pode andar um pouco mais e ir para Pinheiros, porque ele sabe que lá à noite ele vai ter o mesmo movimento e menos policiamento, né? Então, extrapolando um pouco, tentando entender um pouco a racionalidade do roubo, que é um crime que, diferente do homicídio, enfim, tem outras racionalidades, o roubo segue uma certa racionalidade econômica, né? Assim, o cara vai tentar pegar o melhor telefone que ele consegue no lugar onde ele está correndo o menor risco possível. E acho que esses bairros trazem um pouco isso. Acho que tem duas coisas interessantes também, Rafael. Você mencionou a precariedade da eficiência investigativa da Polícia Civil. Isso é um problema geral no Brasil. Sim. O índice de esclarecimento de homicídio no Brasil é 39%. Nós temos alguns excessos de competência, né? O Japão, a Alemanha chega a 95%. Os Estados Unidos precariamente 60%. Mas aqui em termos do Brasil, nós temos bons indicadores em Brasília, que chega nessa faixa de até de 90%. Mato Grosso do Sul já teve nessa situação também, Santa Catarina. Mas nós temos, o Rio de Janeiro, então Deus nos acuda, só 25%. Né? Na Bahia, 15%. Nós estamos falando do crime mais fácil de esclarecer, que é o homicídio. Essa precariedade ser levada a nível dos roubos, um levantamento feito sobre o roubo de veículos, apenas 3% desses veículos resultavam em inquérito aqui em São Paulo. Inquérito é uma peça de investigação, formalizar a investigação. Esse é um problema. Um segundo problema é que, no Brasil, de maneira geral, nos últimos anos, tenho observado isso, estão subvalorizando exageradamente a força, a potência de prevenção do policiamento territorial. Esse que está falando do 14º Distrito, tem uma delegacia e tem uma companhia no batalhão ali. Né? Porque a gestão, mesmo nessa gestão do governo de São Paulo, como acontece no Rio de Janeiro, é tudo tropa especial. É BAEP, é Rota. Hoje nós estamos com 20 unidades especiais aqui no estado de São Paulo, até a herança do governador Dória. E a gente percebe, na hora das promoções por mérito, aqui na PM, chega a 20% as promoções, a capitão, major, coronel, de pessoal oriundo do policiamento do patinho feio, que é o policiamento territorial. É esse que faz a prevenção desses bairros. Então há uma ilusão de que as grandes tropas de caveirão, roupa camuflada, que vai resolver o problema, só que não. Que a hora que você liga que foi roubado o seu celular, não é a Rota que vai atender, é o batalhão da sua área. E em relação a essa migração, a gente tem sempre aquela discussão sobre a Cracolândia, né? Consequentemente, com essa fiscalização, esse policiamento maior no centro, houve esse deslocamento específico da Cracolândia. Vocês fazem alguma análise, algum estudo específico sobre a presença, né? Porque ela ficou móvel, a Cracolândia agora não está naquele lugar, ela vai migrando, por onde vai passando. Vocês já chegaram a traçar algum paralelo sobre como que a incidência de crimes vai mudando também? Não, aqui dá para ver claramente que o índice de roubos na Santa Efigênia, que é a região afetada pela Cracolândia, é praticamente 10 vezes da capital. Realmente ali a coisa é resultado direto. Mas tem um bairro próximo, para onde de vez em quando espalha, que é o bairro ali de Santa Cecília, já não é tão grave assim. É pouco acima, é metade de Pinheiros. Né? 156 roubos por 10 mil habitantes, é bastante tolerável. Mas a concentração é grande. O espalhamento, a gente não tem visto o efeito, não. Pouca gente se dá conta, mas na verdade o espalhamento é conveniente para o controle de Cracolândias. Porque esse pessoal sai, os traficantes, os dominadores dos craqueiros, eles preferem ir juntos, que fica mais fácil de manter a influência sobre eles. Essa é uma experiência internacional que o pessoal leva em consideração. Sim. O que eu acho que é importante é que tem... que a gente tem batido nessa tecla, né? Assim, a questão da Cracolândia, ela tem mudado, né? Primeiro mudou sua localização da Praça Princesa Isabel, depois, né, na Nottingham, depois a Praça Princesa Isabel. Enfim, ela deslocou para quem é de fora de São Paulo. Ela tem se deslocado e hoje ela está muito mais fragmentada do que ela já foi anteriormente. Mas é importante perceber que
por exemplo, a Santa Efigênia, uma rua que é muito conhecida como rua de comércio, que é a Rua Guaianazes, elas continuam ali como pontos de receptação desses celulares, né? Você tem uma feira à noite ali, informal, de venda de celulares, que inclusive já passou na televisão, né, algumas vezes. Então, você tem o fluxo em si. Ele, claro que é importante ter acompanhamento, mas acho que é mais importante que se tem algo que se permaneceu estável em relação ao fluxo, é essa permanência desse campo de receptação ali que está há mais de uma década naquela região, né? E são conhecidos como ninhos de celulares, assim. A gente estava comentando antes da gravação, né? A gente tem alguns episódios onde quando as pessoas, quando a rede social era chamada de Twitter, as pessoas foram em um show ano retrasado, se não me engano, e elas tiveram seus aparelhos celulares roubados e elas começaram a comentar nessa rede social, falar, meu celular foi roubado, rastrei, tá na Rua Guaianazes, número 18. Eu também. E aí começou a aparecer várias pessoas se aglutinando nessa rede social na noite daquele show para comentar que o celular estava no mesmo lugar, né? Isso quer dizer o quê? De uma organização, assim, de algo que está além da Cracolândia, né? A Cracolândia é uma questão que é muito além da segurança pública na cidade. Hoje até no estado de São Paulo, tem Cracolândias também na região metropolitana. Mas eu acho que o que é importante ter em mente é que essa dinâmica de receptação e de organização, né? Porque o cara que é usuário de crack que rouba o celular e vende ele por R$300, ele pode ser preso ali, é importante que ele seja responsabilizado, mas não vai resolver o problema de roubo de celulares na cidade de São Paulo, né? O que vai resolver é ir nesses ninhos de celulares que, finalmente, esse ano, a gente teve 2 grandes operações da Polícia Civil, se chamam de operações Big Mobile, né? Teve uma que agora, em março, que prendeu 10 mil celulares roubados. Isso faz muito mais impacto, né, em termos de roubos do que em relação à Cracolândia em si atuar junto ao usuário, né? Desmontar essas redes. E aí eu encerro esse momento para falar assim, o quanto que isso tem... E o quanto que a gente dá pouca atenção, né, assim como o Coronel José Vicente comentava em relação à PM, né, desse policiamento que é cotidiano, que é o policiamento diário, né, não necessariamente da rota. Acho que um pouco acontece isso com a Polícia Civil ultimamente, né? Então a gente tem acompanhado, acho que vocês devem ter visto no Carnaval desse ano em São Paulo, mas em outras capitais também, né? Os policiais civis fantasiados, aí pegou um cara com 6 celulares. Isso é bacana, mas assim, o trabalho da Polícia Civil é investigar essas redes, não é estar ali na ponta necessariamente, né? A gente teve um caso aqui em São Paulo que o Departamento de Homicídios do DHPP estava num bloco pegando ladrões de celulares. Será que não tinha outro policial para fazer isso? Será que não tinha policiais militares, né, descaracterizados, ou outros policiais civis que fossem? Porque esse trabalho na ponta, né, assim, ele é importante, mas a Polícia Civil ela é especializada na investigação, ela pode fazer escuta, ela pode acompanhar, né, traçar quem está no fluxo vendendo droga e que está receptando celular para vender para fulano, para a quadrilha que manda os celulares, alguns deles para países da África, né, por meio do Porto de Santos. É uma investigação muito mais complexa, né, e a gente não dá atenção e o mérito, e aí fica dando espaço, né? A policial estava infiltrado no bloquinho. Essa não é a solução desse problema, né? Na minha opinião. Aproveitando só rapidamente essa fala do Rafael, quando a gente conversa com delegados com atuação no centro da gestão Tarcísio de Freitas, eles batem muito na tecla da reincidência, né? Dos criminosos que atuam no centro, de que eles são soltos e voltam a praticar crimes por lá, enfim. E, em meio a isso, também cresce uma pressão por parte desses delegados e outras autoridades, do próprio secretário Guilherme Derrite, para a revisão da legislação em relação a isso, para endurecimento das penas, para evitar que esses criminosos voltem para as ruas e, enfim, e para diminuir o que eles chamam de enxugar gelo da polícia, né? Eu queria entender o que vocês entendem, assim, se isso de fato traria algum benefício para esse combate da criminalidade, não só no centro, mas em outras regiões da cidade, ou se seria um discurso, enfim, um discurso que não teria tanto efeito na prática. Nós precisamos atualizar o instrumental da penal nosso. Porque já uma proposta foi encaminhada, lembro que o governador de São Paulo estava liderando essa movimentação em Brasília, justamente para dar uma condição de obrigar o juiz na audiência de custódia a prender o indivíduo depois de reiteradas ações criminosas. Vocês na imprensa estão noticiando toda hora, o sujeito tem 60 passagens, 80 passagens. Não é que ele entrou numa catraca da porta da delegacia, é que ele cometeu um crime, foi preso em flagrante, foi levado à audiência de custódia e o juiz achou que não era o caso das nossas prisões lotadas e volta para a rua roubar o próximo celular. Ele é o primário ainda, porque não foi condenado, mas é o crime reiterado. Então isso é necessário brecar com isso, porque está muito barato.
Uma outra, a gente chama o custo do crime, né? Se o custo de cometer um crime for mais elevado, ele pode ser um fator de contenção, sim. Uma outra medida que deve sair num pacote do governo federal, que está acuado, está nas cordas, como se diz aí, pela pressão da segurança pública, e até por sugestão do secretário nacional de segurança pública, o promotor Sarruba, né? Foi aqui o chefe do Ministério Público Paulista. E uma das medidas também é ampliar a pena para a receptação. Então, a receptação tem uma pena baixinha, de 1 a 4 anos de prisão, e isso acaba virando um estímulo para pegar o celular, pegar o carro roubado, furtado e tantas outras coisas. Então, é necessário cortar um mal, não pela raiz, né, mas pela copa, que é a parte de cima da receptação. Então, atualizar a nossa legislação, ela é importante, sim. Assim como estão propondo, deve sair em breve, para uma punição bem mais gravosa, como dizem os juristas, para os casos de crime organizado, tipo mafioso, que está crescendo no país. Vai comentar? Tá redondo. Concordo. Tá redondo. A gente tem também uma atuação da Polícia Civil no estado de São Paulo, alvo já de muitas críticas, especialmente nos últimos 2 anos, houve muita crítica em relação à violência da polícia em São Paulo. De que forma, na avaliação de vocês, essa atuação da polícia em São Paulo está reverberando, de fato, num combate à criminalidade? Olha, a violência da polícia é uma preocupação muito grande. Porque nós percebemos que quanto mais inteligência você usa no sistema de segurança, menos força vai ser necessário. Nós tivemos, no início do governo Tarcísio, no ano 2023, um incremento muito forte da letalidade policial, principalmente em operações na Baixada Santista. E a suposição é que estaria combatendo o crime organizado. Só que em 3 anos do trabalho só do Ministério Público, com policiais militares que estavam disponíveis ali, eles chegaram a prender mais de 2 mil membros do PCC sem dar um tiro. Chegaram a condenar mais de 600 sem dar um tiro. Recolher mais de 2 milhões de reais estavam na mão dos criminosos. Então, esse tipo de trabalho não é necessariamente com mais força que você resolve os problemas. Nós vemos as ações violentíssimas da polícia do Rio de Janeiro, que acabou até recebendo uma intervenção meio estranha da Suprema Corte, mas a matança das polícias, das 2 polícias do Rio de Janeiro, não impediu o incremento, não só dos indicadores, que até não estão tão mal assim, mas a expansão de áreas dominadas pelo crime no Rio de Janeiro. Tem quase 300 comunidades dominadas por milícias, mais umas 800 comandado pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, são populações submetidas a tiranos dessa localidade. Então não é a força que resolve. Então, essa é uma questão muito importante, porque nós estamos ainda debatendo usar cada vez mais força e estamos percebendo que a inteligência não está funcionando. Nós estamos percebendo, inclusive, que não tem uma coordenação de inteligência de âmbito nacional. Aliás, no âmbito nacional não tem coordenação nenhuma. O governo vem lavando a mão há muito tempo, que isso é problema dos estados, mas a droga que passa pela fronteira e que trafega pelo país é um problema nacional, problema federal. E essa coordenação não existe. E quando chega nos estados, vai para a violência explícita. Mas não é só São Paulo e Rio de Janeiro. Quando nós pegamos os dados de 2022 para 2023, acontecem umas surpresas, que praticamente quase triplica a letalidade policial do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. 2 localidades que eram até de bons resultados, com baixíssima letalidade, que é o caso do Distrito Federal, Santa Catarina, eles quase dobraram a letalidade policial de 22 para 23. Quando isso acontece, você sabe que entrou um governante, um novo chefe da polícia, fala, agora nós vamos pro pau. A hora que dá um sinalzinho verde para a polícia descamba. Que foi a Operação Escudo aqui, basicamente, né? No estado de São Paulo foi análogo. Sim, e no Rio de Janeiro, o secretário, agora tem um novo secretário da Segurança do Rio de Janeiro, que no começo do governo passado, o Witzel, né, já tiraram a Secretaria da Segurança. Então hoje nós temos 3 secretarias, Secretaria da PM, Secretaria da Polícia Civil e Secretaria da Segurança.
E o secretário, dia 7 de fevereiro, lembro até da data, ele falou: infelizmente nós vamos ter que conviver com a dura realidade que teremos mortes de inocentes. Caramba, como assim? Não é para ter morte de inocentes, né? Mas o Rio é campeão de morte inocente, né? Um ponto que eu acho importante de comentar é que no ano passado São Paulo teve uma crise intensa de violência policial, com vários casos em sequência que colocaram em xeque o trabalho da Polícia Militar aqui de São Paulo. O caso símbolo foi aquele em que o policial arremessou um homem do alto de uma ponte. Aquela imagem é assustadora. Sim, naquela época o próprio Tarcísio reconheceu que o discurso adotado até então muitas vezes era problemático para chancelar, de fato, a atuação policial e, enfim, abrir precedente para uma atuação mais agressiva e com uma letalidade maior. A minha dúvida é se esse caráter mais embativo da polícia, ele também não pode resultar em um caráter mais embativo das próprias quadrilhas e gangues, assim, de terem o pensamento de se a polícia vai pro tudo ou nada, a gente também vai pro tudo ou nada. E como a gente viu no caso do ciclista no entorno do Parque do Povo, o Vitor Medrado, ele foi morto antes de ter antes do bandido pedir o celular, antes de esboçar qualquer reação, assim. Então, na avaliação, principalmente sua, assim, Rafael, nesse momento, isso pode ser um resultado dessa alta letalidade, dessa postura da Polícia de São Paulo? Bom, então antes eu vou voltar, acho que é uma boa pergunta, eu vou voltar para a pergunta da Rosiane, que é sobre se essa violência policial, esse uso excessivo da força que a gente tem, principalmente 23 e 24, né, com o início do governo Tarcísio, se isso impacta os indicadores. A gente tem visto que não, né, os homicídios aumentam 1%, cai 1% aqui, a violência contra a mulher tem aumentado disparado, né, estupro, feminicídio tem aumentado bastante no estado, mas o que eu acho que é mais, que às vezes fica... Enfim, concordo com o Coronel José Vicente, né? Acho que a gente tem operações de inteligência e investigação. Quando você já está numa operação na Baixada há 2 meses, o cara que é o cabeça do PCC, ele não está mais lá, né? Assim, o cara tem recursos para sair de lá, evidentemente. Você vai pegar ali, é o cara que já teve uma passagem do sistema prisional, que está trabalhando catando latinha. Eu estou falando casos evidentes de pessoas que foram mortas pela polícia, casos reais, né? Assim, morador de rua, pessoas em situação de rua. Claro, teve mortes também, né? De confronto, mas o Ministério Público fez várias denúncias de execuções, né, da Operação Escudo e da Operação Verão. E por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de política pública de segurança, esse tipo de abordagem, né, como o coronel coloca, fala agora nós vamos para cima, ele coloca, é ruim para todo mundo. Você não abaixa os indicadores. A população da Baixada estava aterrorizada, a gente fez várias idas lá junto com o antigo ouvidor, né, o Claudinho Silva. A população estava aterrorizada, que além das dezenas de mortes, né, lembrando que as 2 operações, Escudo e Verão, na Baixada, só ficaram atrás do Carandiru em termos de letalidade da Polícia do Estado de São Paulo. Então a população, evidentemente, aterrorizada. E aí quando você vai olhar os números de mortes de policiais, elas também aumentaram, né? Quando a gente olha nas mortes de policiais em serviço, em 23 e 24 somadas, comparado com 21 e 22, elas aumentaram 400%. Né? Os policiais morreram 4 vezes mais. Né, assim, em comparação com os 2 anos anteriores do governo Tarcísio. Então, essa inclusive, na Operação Escudo, foi acho que eu posso falar aqui, uma operação vingança, a primeira vez que morreu um policial da rota em mais de 20 anos em serviço. Então, você tem uma política que ela é ruim para a população, ela é ruim para a população tanto em relação a indicadores em geral, como a população que está sendo efetivamente atingida ali. Ela é ruim para o policial que está na ponta, porque os policiais vão fazer uma operação no terreno que eles não conhecem, de uma maneira atabalhoada, sem inteligência. E é bom só para os políticos que fazem uso dessa... Então, a gente teve casos de morte de policiais no início do ano passado, que o ex-presidente Bolsonaro esteve no enterro para fazer fala, que o Tarcísio fez fala contra pesquisadores. Então, você tem uma plataforma política, a gente lembra... Perdão, foi o Derrite que fez essa fala dos pesquisadores. Mas o Tarcísio falando, pode ir para a ONU, pode ir para o raio que parta. Você tem uma plataforma, um ecossistema que é criado aí, que coloca o policial nesse combate, né, numa guerra, que é uma guerra que não traz resultados, que coloca ele em risco, ele morre mais e no final beneficia os políticos que estão capitaneando esse discurso. Antes de ele entrar na tua resposta, é por isso que eu quis trazer mesmo isso, porque como que reverbera essa história, porque é isso, o discurso que é feito e que é utilizado desse aumento da violência policial é o discurso político. Sim. Que não significa, que fica muito claro nas respostas de vocês. Você vê uma coisa interessante, Rosane, que morre o policial, ele filmou a morte dele praticamente, errou na ação, foi uma ação ousada, ele devia estar aí
junto na parede. Que ele entra dentro do beco sozinho. Ele foi de peito aberto, sozinho. Bom, daí vem a operação, uma retaliação. Operação Escudo, chama o que quiser. Mas 31 PM se suicidaram. Foi feito o quê? Tem operação Escudo para suicídio? Então é necessário rever, inclusive, as condições de trabalho desses indivíduos. Claro, o suicídio é uma série de fatores que levam a pessoa a uma situação extremada dessa. Problemas familiares, financeiros, etc, etc. Mas o problema de trabalho também pesa muito. Os policiais nossos estão numa escala que vem de longa data, que é uma das escalas mais estúpidas que tem, trabalhar 12 horas. O ser humano, depois de 8 horas, ele começa a entrar numa fase de deficiência, de tomada de decisão, de qualidade, de ações que precisam de calibragem mais refinada de reação. E essa é uma dura realidade. E o que está sendo feito? E nós estamos observando isso. Então, um bandido matou um, nós vamos fazer uma retaliação. E os 30 que se mataram? Sim. Então, é um indicador importante, assim como dos bairros que estão carentes aí de melhoria substancial, dos padrões de segurança, dos roubos, etc., os bairros que nós mencionamos aqui, é necessário fazer alguma revisão das estratégias da condução da segurança. Não é só, caiu 38% o roubo no centro. Não é só isso. A função de todo o aparato de segurança é qualidade de vida de uma sociedade, de uma comunidade. E isso está sendo severamente deteriorado nos últimos tempos. Não só em São Paulo, né? Bem na verdade. Sim. Sobre essa pergunta do Ítalo, eu não consigo dizer ainda, né? Se a letalidade policial tem relação, não acredito que não tenha, porque o que a gente tem, mas que é um fenômeno que o Coronel José Vicente pode até falar melhor que eu, mas que eu já vejo, inclusive eu sou de Minas, né? Via em Belo Horizonte, vejo em todos os estados, que é o camarada vai cometer um roubo, o bandido ele tá armado, ele vê que ele abordou um policial, e aí muitas vezes você tem uma execução ali, porque com medo da represália que ele vai sofrer por ter abordado uma pessoa na rua, abordei o Ítalo. Eu descubro que pega a carteira funcional, pega sua arma. Aí muitas vezes isso vira um latrocínio. Dois delegados foram mortos exatamente, em São Paulo. Assim, né? Você tem um escalonamento da violência, né? O que seria um roubo, o cara na hora ele fala, putz, ele é um policial, me dei mal, então mata o cara. Então eu acho que talvez aí tenha uma relação, mas eu acho que isso é algo que já acontece antes. Então eu não vejo isso. O que para nós, assim, nós, no Sul da Paz, a gente olha bastante esses dados, o que tem chamado a atenção é que os latrocínios na cidade de São Paulo, eles têm aumentado a participação da arma de fogo. Né? Você tem latrocínios, hoje 24, 75% dos latrocínios na cidade são com armas de fogo, em outros anos já foi 62%, 63%. Então acho que acho que tem questões aí, né, assim, que vão além dessa questão só da arma, mas a disponibilidade da arma de fogo, ela tá muito hoje a gente tem um Brasil, né, as capitais muito mais armadas em 2025 do que a gente tinha em 2017. Isso é um fato, é muito mais fácil. As armas, tem pesquisas que mostram que o custo de uma pistola caiu. Porque antes de conseguir a arma era muito mais difícil. Eles conseguem por CAC, enfim, não cabe aqui. Mas você tem acesso facilitado a essas armas. Então isso também torna esses roubos mais potencialmente. Antes o cara roubava com um simulacro de arma de fogo, às vezes fingindo que estava com a arma, agora já está com a arma mesmo. Né? Só um detalhe, Ito, tem um psicólogo americano, Stanton Seminal, o nome dele. Ele trabalhou com presos, criminosos, violentos, mais de 40 anos, nos presídios americanos. Ele diz o seguinte, quem mata, não mata sem querer. A pessoa está com disposição de matar latente nesse indivíduo, com um mecanismo precário de contenção da sua agressividade. Então não precisa da polícia estar mais brava para o sujeito atirar, não. Havendo um pouco mais de estímulo, não só aí, briga de trânsito também. O cara é um bom cidadão, matou sem querer, ficou nervoso. Ele estava com disposição de matar, sim. E com uma arma de fogo. E com a arma de fogo disponível. Aliás, interessante, no ano 2023, foi o maior volume de armas liberadas aí do que de todo o governo Bolsonaro. Não era para ter controle? Uma liberalidade assustadora. E agora está com esse imbróglio aí que ficou de passar para a Polícia Federal. A Polícia Federal não tem capacidade de gestão, mal consegue cuidar de si mesmo e vai cuidar dessa encrenca das armas que está tentando pegar do Exército. E vai ser um outro nó complicado. Deram um prazo, acho que até junho, né, para fazer a transferência. Vai ser complicado mesmo isso aí.
Pegando novamente aqui a questão de São Paulo, continuando, né? Que a gente está falando mais de São Paulo, vez por outra a gente traz um dado mais nacional, mas assim, falando bem da questão de São Paulo e focando em capital, agora com essa mais nova polêmica, é a Polícia Municipal. Eu queria uma avaliação de vocês sobre essa possibilidade de uma atuação da Polícia Municipal na capital. Com base em experiências que vocês conhecem Brasil e mundo afora, de que forma isso vai ter algum efeito real ou mesmo vai terminar gerando algum risco a mais? Porque a gente tem que pensar, inclusive, na capacitação desses profissionais. Então, eu já trago os dois vieses aí para vocês. Eu acho que um dos aspectos que você já mencionou, que é o problema de incrementar risco para os GCMs que passariam a ser policiais. Vão ousar um pouco mais sem ter o preparo para essa ousadia, né? Lembrando que eu não sei, a capacitação em São Paulo até que é boa, razoável, mas o padrão estabelecido pela Senasp é de treinamento de 496 horas. A Polícia Militar de São Paulo é um treinamento de 2.600 horas. E o supervisor, que é o sargento, tem mais 1 ano de treinamento, o tenente são 4 anos, e por aí vai. Não é tão simples, né, tirar uma plaquinha e botar uma outra no peito. Mas o que preocupa muito, inclusive, é a expansão disso pelo Brasil. Eu estava ontem num debate, tinha um promotor falando, os promotores mal conseguem cuidar de 54 polícias, e mais as polícias penais agora, né? Polícia Civil e Polícia Militar. Imagina as centenas que tem no estado de São Paulo. Eu estava vendo uma cidade do Conceição do Araguaia, no Pará, fica a 940 quilômetros da capital de Belém. Eles estão com um contingente até peguei aqui, um contingente enorme de guardas, Conceição do Araguaia, 317 guardas. Vai transformar em policiais, longe das estruturas do Ministério Público, e tem outras, né? Há uma cidade de Poujuca, tem 100 mil habitantes, tem a mesma quantidade de guardas municipais que São Bernardo do Campo, aqui, que tem 800 mil habitantes, 8 vezes mais habitantes. Então, pode ser um Deus do sacudo. Nós estamos falando de São Paulo, mas esse é um problema de todo o Brasil e o pessoal não está avaliando adequadamente essa história. E uma outra questão, já viu polícia opcional? Se você quiser, pode ter polícia. Como assim? A Constituição só estabelece, todo estado tem uma polícia civil e uma polícia militar. A município, a critério, se quiser, você põe uma guarda municipal, se quiser, vai ter uma polícia. Existe polícia opcional? Eu nunca vi isso no mundo, onde passei, conheci dezenas de países de polícia aí. Eu acho que uma coisa que tem ficado claro para quem trabalha com prevenção, com segurança pública e prevenção há uns anos, né? Acho que o Coronel José Vicente certamente também se lembra de uma época em que as guardas eram vistas como uma grande promessa da presença do município na segurança pública do viés preventivo, né? Boas experiências, inclusive aqui em São Paulo, né? Em São Bernardo. Você tinha a Guarda Civil Municipal era uma promessa de fazer um trabalho que não seria igual ao da PM, né? O trabalho da PM é importante, o trabalho da Polícia Civil é importante, tem um outro trabalho preventivo, adequada às necessidades daquele município, né, assim, atuando junto a políticas de prevenção, muitas vezes estaduais, municipais. Seria ali um ente, uma força que teria um outro tipo de função. Hoje, passados 20 anos desse debate, o que a gente vê é que os municípios têm tentado criar uma polícia sua, né, uma polícia para chamar de sua, e que segue os mesmos modelos da polícia militar, com menos treinamento, como o Rosiane e o Coronel José Vicente colocam, o que eu acho que é arriscado, né, porque é difícil alcançar um nível de maturidade institucional, de treinamento que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Estado de Minas tem. Isso demora, é um processo, né? Então a gente está criando polícias que muitas vezes replicam. Elas estão, a grande intencionalidade delas é replicar o trabalho, né, ou ampliar o trabalho que é fornecido pela Polícia Militar, sendo que a potencialidade dessas guardas era oferecer outro trabalho, era trabalhar, né, junto com as comunidades, com as escolas, tentar entender as questões do município, tentar fazer uma entrada ali onde muitas vezes a Polícia Militar não consegue, na interação com a comunidade, em algumas comunidades mais difíceis. Isso acho que foi perdido. E na questão de voltando para os roubos, né, pensando na cidade de São Paulo, não me parece que a transformação numa polícia municipal vai fazer uma grande diferença, né? Porque o que a gente tem visto é
Acho que se eu pudesse falar um resumo da minha fala aqui desde o início do programa a gente precisa também de outro... O policiamento ele tem que ser ostensivo e também tem que ser investigativo. E a gente não faz isso no Brasil. O coronel colocou, né? Acho que a Polícia Civil, ela é muitas vezes o patinho feio, não só no estado de São Paulo, em vários estados brasileiros. E a gente está recriando uma polícia que... Ou recriando, né? Criando uma polícia que se vê muito parecida com a polícia militar, mas que vai ter as mesmas limitações para lidar com esses roubos cada vez mais complexos, né? Com redes, com quadrilhas, com envio do celular para envio para o exterior, com criação de fake, com sequestro relâmpago para fazer Pix. Não é só a PM ou a Polícia Municipal que vai resolver isso, né? Sabe uma coisa interessante? Foi aqui, todos os projetos que estão nas câmaras, esse projeto que está nas câmaras, para colocar como polícias municipais, eles não estão considerando incluir isso dentro de um contexto de prevenção, que o município tem uma potência muito grande de fazer isso. Sim. Então, nenhum projeto que eu vi está colocando assim, vamos criar a Polícia Municipal, um Conselho Municipal de Segurança Pública, deveria ter, né, para chamar a sociedade da cidade para discutir essa questão. E estão desarticulando, de certa forma, uma série de iniciativas de prevenção. Por exemplo, aqui na capital nós temos cerca de 20 centros de mediação de conflitos, que é importantíssimo, devia ter 200, justamente para se antecipar o agravamento de tensões que estão nas comunidades, aqueles conflitos, né, que acabam gerando briga, até mortes. Vi muito isso num projeto que fiz em Diadema. Então, essa desarticulação, de simplesmente vou criar uma polícia de reação ao crime, mostrar fuzil. Vi um vídeo aí de um guarda municipal de Arapongas, do Paraná. Somos a primeira guarda municipal a comprar um fuzil 756. Para que isso? É uma farda, né? Todo poderoso. A guarda municipal de Campinas já comprou um caveirão, um caminhão blindado, vai entrar em combate na favela. Então, estão indo por um caminho muito errado, desviando do enorme potencial de prevenção social, educacional, nas periferias da cidade, onde as tensões estão, onde estão os grupos vulneráveis. Porque quem vai sofrer da violência somos nós aqui de Pinheiros. Nós sofremos um tanto, mas a violência maior, principalmente os homicídios, acontece nas periferias. E é um problema, não é só de São Paulo, evidentemente, todos os grandes centros urbanos. Nós pouco falamos da Bahia, que é o estado mais violento, a violência mais estúpida possível está na Bahia. E a polícia que menos prende, a polícia que não tem problema de vaga prisional na Bahia, que a polícia não prende. Prende pouquíssimo, das maiores taxas de prisões do Brasil. E nós estamos realmente sem aquilo que deveríamos ter, uma grande coordenação nacional. Isso aí fica muito evidente, como um exemplo que chega mais à mão assim, do prefeito Giuliani, na Nova York, que fez toda a campanha liderando a minha prioridade da segurança. Quantos governos que a gente não está vendo isso? Levantando uma bandeira e procurar atrair as atenções e as soluções. Uma grande liderança para isso vai necessário, para coordenar os esforços. Para não ter governador chiano, vou fazer uma lei. Não, calma aí, gente, vamos fazer junto, né? E isso está faltando. Sobre essa discussão das guardas, Bruno, tem um componente importante também, que nos últimos anos todas as formas de violência contra a mulher, elas cresceram, não só em São Paulo, mas no restante do Brasil. E é um tipo de violência que se dá principalmente dentro de casa, assim, segundo apontam os últimos estudos. Não é uma violência que se combate com policiamento ostensivo, com mais guardas nas ruas, assim. E muitas guardas estavam se empenhando em tentar auxiliar, né, mulheres que têm medida protetiva, para justamente tentar fazer um trabalho extra ao que é feito pela própria polícia militar, assim. Se não me engano, Santo André criou um aplicativo para as mulheres poderem acionar uma espécie de botão do pânico, assim, para se defenderem de quem seriam os autores desses crimes, assim. Então, tinha um movimento nesse sentido, mas agora com essa resolução da STF, de certa maneira, isso abre um precedente, assim, segundo especialistas que eu ouvi recentemente, para o uso dessas guardas como uma plataforma política também, né? Porque quando você coloca o policiamento ostensivo, você consegue vender aquilo como o seu policiamento, a sua cidade mais segura. É um ativo político, né? Nós temos a nossa polícia municipal. E pode acontecer como nós conhecemos a política brasileira, daí o pessoal começa a reclamar que está aumentando a violência no município X. Vai pedir para o governador ou para o prefeito? Se vai pedir aumento de efetivo da PM, o governador fala, pede para o seu prefeito, você tem uma polícia municipal, é ele que resolva.
Vira mais um jogo de empurra, né? Até porque, na década de 90, 1995 mais ou menos, o Brasil tinha 540 mil policiais militares. O ano passado caiu para 369 mil. Nós perdemos aí uns 150 mil policiais. Aqui no estado de São Paulo, de 2012 para 2024, nós perdemos 10 mil policiais militares. Porque os governos tucanos deixaram de renovar o estoque dos policiais que estavam aposentando. Então nós estamos com um déficit brutal. Tínhamos 92 mil policiais, estamos com 82 mil, mas você tira 8 mil bombeiros, são 74 mil. Tá? É a menor taxa proporcional à população do Brasil hoje é PM São Paulo. E tem os melhores resultados de segurança também. Um aspecto interessante. A princípio pareceria um contrassenso. O que é que explica a lógica aí, para a gente deixar claro? Porque a polícia acabou aprendendo a fazer mais com menos. Tá? A racionalizar o emprego da tropa, o uso dos sistemas de mapeamento criminal para definir os pontos de disposição do policiamento. Isso foi um aspecto extremamente importante. O Centro de Inteligência da Polícia Militar, aqui em São Paulo, o CIPM, não era um centro de inteligência de crime organizado, é sempre de inteligência para verificar a questão das constâncias dos pontos que requeriam mais trabalho do policiamento. Isso é feito através do registro BO, mas a PM desenvolveu uma solução engenhosa aqui em São Paulo. As ligações do 190 vão mudando o mapa. Espera aí, estamos roubando celular na Paulista com Augusto, mudou para Alameda Santos com a Padre Manuel. Então, o patrulhamento acaba ficando muito dinâmico, né? Então, esse é um aspecto interessante. Estados com muito mais recursos, até como o Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem proporcionalmente 30% a mais efetivo que São Paulo. Só que o que acontece? A Amazonas tem 10% efetivo à disposição de um monte de órgãos. Rio de Janeiro tem 2.700 PMs fora da polícia. Dá para fazer 4 batalhões. Sim, e acho que São Paulo também teve uma questão que é estrutural, enfim, né? Que São Paulo não foi atingida por esse choque de facções que a gente teve, por exemplo, na Paraíba, no Ceará, né? Estados que, em relação ao crime contra a vida, principalmente, tiveram picos, né? A gente teve 2017, foi 70 mil homicídios no país, a grande maioria no Nordeste, perdão, e já com espraiamento pro norte, né? São Paulo, nesse ponto, é um estado que, por você ter uma hegemonia de uma facção, há muitos anos já, né? A facção originária daqui, você também, em relação aos crimes contra a vida, você tem a última década em São Paulo foi muito menos tumultuada do que a gente teve em estados do Nordeste e hoje estados do Norte, né? E nesse caso, ainda já que vocês tocaram na facção criminosa, a gente tem visto também um momento muito específico em São Paulo sobre a atuação de facção criminosa. E neste exato momento, né? Teve aquele crime que chocou, que é o do delator da facção, mas que também estava totalmente ali enrolado, né, na criminalidade. Vocês veem alguma saída em relação ao crime organizado, eu digo, para combater esse crime organizado aqui em São Paulo? Porque é um crime transnacional. Assim. Olha, se a gente tem uma dificuldade da polícia em fazer a investigação desse crime comum, crime organizado, a dificuldade existe também. Há uma deficiência. Eu vi recentemente, o governo está falando, nós contratamos mais 3 mil policiais da Polícia Civil e dá um treinamento de 2 meses. É treinamento de vigia de banco. Só para você capacitar um indivíduo para fazer um treinamento para investigação de homicídio, você precisa de uns 3 meses, só para isso. Para ampliar um pouco a capacidade, vai muito mais além do sujeito não absorver valores típicos de uma instituição policial. Isso aí não é formação, é uma capacitação mínima ruim. E uma outra questão é que é necessário um trabalho de inteligência das 3 grandes entidades, que é a PM, a Polícia Civil e a Polícia Federal. E além de órgãos que estão disponíveis para ajudar nesse processo. O COAF, por exemplo, em 2023, o COAF expediu 12 mil respostas, né, um RIF, um relatório de investigações financeiras, a pedido das polícias. Só desses 12 mil, 5 mil é da Polícia Federal, que pede toda hora. As polícias estaduais não pedem. Então, 7 mil para 27 polícias. Então, nós estamos atrasados em fazer o acompanhamento. Quem está chegando mais próximo disso, tem chegado mais próximo, é o Ministério Público, que é outra entidade que tem que trabalhar junto.
O Ministério Público tem uma vantagem, que ele está muito próximo do juiz para pedir o mandato de busca e apreensão, o mandato de prisão. Então, essa articulação, se não for refinada, inteligência é cooperação. Se ela não for refinada, nós vamos perder a guerra. O que nós estamos assistindo hoje, na verdade, o Rosian, Rafael Ítalo, é que o crime organizado ele tem esse varejinho aqui, claro, da droga, etc., né, um pouco do celular, mas ele está ganhando muito mais dinheiro com a droga e entrando em atividades onde ele vai levar o dinheiro para ganhar dinheiro na atividade normal. Posto de gasolina, imóveis. Uma estimativa, e tem mais de 1.000 postos de combustível na mão do PCC aqui no estado de São Paulo. Sim. Bom, a estimativa baseada em quê? Então é necessário investigar para saber quais são, quem está por trás disso. E onde tem crime organizado, tem polícia na folha de pagamento. Né? Temos mais 2 minutinhos só, mas vamos fazer um giro e eu não quero encerrar sem fazer uma indagação a vocês sobre o Smart Sampa, porque é uma aposta muito grande que está sendo feita nesse projeto e tem sido feitas várias comparações internacionais, inclusive, né, sobre como que esse tipo de trabalho é realizado. Vocês estão confiantes, assim, de 0 a 10, eu vou sair na provocação assim, de 0 a 10, sobre o quão importante vai ser esse projeto Smart Sampa em São Paulo? Qual nota vocês dariam? Bom, Rosiane, acho que para a sociedade civil tem muito pouca transparência sobre esse projeto, né? A gente vê muita propaganda e poucos dados, uma metodologia ainda não está muito claro para nós. O que nós temos de comparação, e aí acho que a gente tem que partir do que já existe, são projetos de reconhecimento facial em algumas capitais, principalmente no Nordeste, né? A gente tem em Salvador, em Recife, que mostram um viés racial muito forte, né? A gente teve um caso icônico aí de um jornalista negro que na partida do esporte, se não me engano, num jogo de futebol, ele passa pelo reconhecimento, fica preso durante quase 2 dias, né? Faz uma matéria sobre isso, depois é entrevistado. Isso é relativamente recorrente. A gente tem uma série de indicadores, né? E tem pesquisadores no Brasil extremamente qualificados, tem mostrado com pesquisas nacionais e internacionais que ainda existe um viés racial muito forte nesses instrumentos de reconhecimento facial. Eu não consigo dizer especificamente sobre o Smart Sampa porque a gente só vê uns números assim, um prisômetro, e aí coloca o número lá, e vem uma propaganda, um post, prendemos fulano. Claro que se for mais uma ferramenta, que se ela funcionar do jeito como ela é propagandeada, pessoas que estão com mandado de prisão em aberto, enfim, ou que estão alguma medida protetiva de violência contra a mulher está sendo infligida, claro que isso é importante, esse tipo de mecanismo, se vier a somar, interessante. Mas a gente tem 2 pés atrás devido às outras experiências que a gente tem no Brasil. A gente não tem tecnologias que eu conheça de reconhecimento facial nesse volume de empreendimento, né? Numa capital inteira ou no centro expandido de uma capital, que não tenham muitos desses hits equivocados, né? Assim, que fala que é uma pessoa e é outra pessoa e, coincidentemente, sempre essas 2 pessoas são negras. Então, eu fico um pouco apreensivo com o Smart Sampa. A gente tem que entender melhor, né? A prefeitura também não tem sido transparente, mas acho que em breve a gente vai ter, né, notícias aí para bem ou para mal do funcionamento dessa ferramenta. Complemento a pergunta aqui para o senhor em relação a isso, porque, por exemplo, sempre fica a dúvida, por que esse tipo de trabalho de reconhecimento funciona tão bem em cidades como Londres e aqui não funcionaria? Já joga provocação também. Olha, eu conheci a Polícia Metropolitana de Londres, tem uma estrutura policial, inclusive com muito mais policiamento, proporcionalmente à população, do que São Paulo tem, né? Mas um aspecto importante é o seguinte: eu dou nota 3 para o Smart Sampa no conjunto de 0 a 10, qual é a capacidade de resposta que isso tem. Na verdade, o governo do estado tem um sistema chamado Murari, que está coletando câmeras de toda a cidade, que estão se relacionando nesse grande sistema. Ele vai poder fazer o reconhecimento facial, que não é essa Brastemp, como falava antigamente, porque ele tem uma acurácia de 80%, alguma coisa assim. Então erra muito, mas essa não é a questão. Mas aqui na cidade de São Paulo, prenderam 2.000 pessoas. Só que as abordagens das polícias prenderam mais de 30.000 criminosos procurados, com mandado de prisão em aberto. Porque o policiamento, nada, não é, esses artefatos ajudam, mas não substituem, não superam o trabalho preventivo da polícia. Abordar suspeitos em locais onde o contexto de suspeição tem levado a 30.000 prisões só na capital. Isso é um aspecto importante que tem que ser mencionado. É tomar cuidado com a questão, achar que essa tecnologia vai suplantar o esforço humano. O grande investimento que qualquer polícia do mundo faz é no capital humano.
treinamento, que nós falamos inteligência, é explorar melhor a capacidade humana de investigar, se posicionar no posicionamento preventivo, na sua capacidade de relacionamento com a sociedade, nos esforços de prevenção social. Afinal de contas, até um programa pé de meia, ele pode ajudar na prevenção. Manter o jovem, evitar a evasão escolar, a dupla jornada escolar, escola de período integral, ajuda a segurança. Então, todos esses fatores precisam ser dialogados melhor, porque o nosso esforço não é correr atrás do bandido, é fazer o possível para que eles não hajam melhorar a qualidade de vida de uma sociedade com menos preocupação com segurança. É isso. Querem fazer mais alguma consideração final, Ítalo? Não, tá tranquilo. Vamos lá, então agradeço, o debate super rico, eu agradeço muito a vocês, muitos pontos de reflexão aqui para a gente pensar e analisar. Vou deixar a sugestão para daqui a um tempo, passa um ano que seja, né? Já deixo aqui com a produção, acho que é um assunto que a gente tem que revisitar sempre para fazer de novo essa análise de números e ver o que está sendo colocado. A gente está com esses programas novos e aí vão dar resultado. Qual é o resultado? O que deu certo, o que deu errado? Eu acho que é algo que precisa ser visto sempre, né? Para a gente não cair meramente em discursos políticos, que foi um dos pontos que a gente viu tanto aqui. Então, super agradeço, Ítalo Lorré, repórter da Editoria de Metrópole, que faz toda essa cobertura de polícia. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo debate. Pela pauta, pelo debate, pela produção. O Ítalo fez assim, gente, vocês têm noção, o material que ele me mandou aqui, cheio das tabelas, com todos os percentuais maravilhosos. Agradeço também Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, Rosiane, Ítalo, Coronel José Vicente, a conversa é muito boa. E Coronel José Vicente da Silva Filho, que é ex-secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigada. Obrigado, Rosiane, pela oportunidade de debater com o Ítalo, com o Rafael, com você também. Esse grande e urgente tema da segurança pública vai ficar por muito tempo, infelizmente, na pauta prioritária dos debates. E a ver como é que vai ser ano que vem, porque é o tema prioritário da população, e aí vem eleições, aí esse tema vai estar em pauta. Vamos ver, aqui, quer ver? Já vê um tema bom para a gente já pensar para o ano que vem, é quando chegarem as propostas dos candidatos, prova, né? Aquelas propostas das candidaturas para a área de segurança, já fica um tema aí sugerido. Vocês têm algum tema também? Escreve aí, que a gente já aproveita e já pega a dica. Mas, Coronel Zé Vicente, já no finzinho do programa, mas a gente estava conversando aqui antes, a gente sempre faz a menção a ele pelo cargo da Secretaria de Segurança Pública, ex-secretário nacional da Segurança Pública, mas o senhor tem uma atuação enorme agora também, tá? Né? Não tá em casa olhando somente a TV, não. Ele está com uma atuação específica ainda na área. Então, por favor, eu já vou fazer esse complemento de cargos aqui. Eu faço parte do conselho da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo. Ela tem proposto e feito um número considerável de cursos para policiais, não só no Brasil, para toda a América Latina. Até alguns países da Europa e da África acabaram se inscrevendo para os cursos dessa escola. Então, é um trabalho, ele é liderado pelo professor Leandro Piquet, que além de um grande professor, é um empreendedor nessa área, é um dos especialistas em análise de muita qualidade sobre a segurança pública do país. Então, sugiro procurar conhecer mais essa escola nossa aí. Então, se quiserem dar, inclusive, endereços, links, fica para os dois aí, que a gente já põe na nossa descrição do programa. Quer indicar algum link, algum perfil para ser olhado, vocês dois? Para quem quiser olhar. Acompanhar a página do Instituto Sou da Paz, a gente coloca nossas publicações, né? A gente tem publicado muito sobre letalidade policial no estado de São Paulo, mas também a questão da violência armada no país como um todo, né? O viés de raça, a gente publicou agora, dia 8 de março, sobre o recorte da violência armada de gênero, né? Então, seguir nossos trabalhos, nossas publicações, e é isso. Super agradeço a vocês aqui. Claro, agradeço sempre a você que nos acompanha toda semana, o podcast 2 Pontos, sempre com 2 convidados, com 2 pontos de vista. Não precisam ser necessariamente antagônicos, podem ser complementares, porque o importante é a gente parar, refletir e ajudar você também a ter um próprio ponto de vista sobre cada um dos temas debatidos aqui que tem impacto no nosso dia a dia, na nossa vida. Muito obrigada, até a próxima semana. Aproveita, aponta a câmera do celular aqui para o nosso QR Code, assina o Estadão,
com desconto, para ter acesso, inclusive, a um monte de reportagem especial do Ítalo Lorré, todo um material exclusivo, vários dados. Aliás, o Estadão tem feito, e eu vou pedir até para a produção também deixar aí o link, tem na página, no site, sempre uma atualização sobre os pontos de mais violência em São Paulo, o tipo de violência que tem ocorrido. É um monitoramento para a segurança pessoal, né? É um complemento ali, um trabalho, é um serviço, é uma grande prestação de serviço. Então fica aí também a dica. Super agradeço, curtiu, gostou, dá seu like, compartilha com outras pessoas, chama outras pessoas para virem assistir esse programa também, para discutir um tema tão relevante. Até semana que vem.